Eu estava já em depressão há um tempo, já tinha sido diagnosticada com depressão. E essas crises são aquelas crises que eu tive em que eu não via mais solução e eu já estava pensando em como fazer. Foi muito difícil reconhecer assim, a primeira vez que aconteceu. Eu nunca tinha passado por isso, já estava em um estado deprimido. Cheguei em casa, um dia tranquilo, só fui tomar um café com um amigo. Cheguei em casa, comecei a sentir toda aquela angústia. A única solução era acabar com a minha própria vida. Precisava terminar com aquilo de uma vez por todas e não sabia como fazer. Tipo assim, a única solução possível era me matar. E eu fiquei muito assustada porque eu sabia que aquilo não era o certo. Eu sabia que me matar não era uma coisa boa a se fazer. Eu ainda tinha que fazer mais coisas, ainda tinha que passar por mais coisas. Eu sabia que me matar não era a coisa certa, mas eu não sabia como não me matar, como resolver meus problemas, como sair daquilo sem me matar, entendeu? Eu morava fora do país nessa época, eu estava em Nova York morando sozinha. Eu já tinha a intuição muito forte de que ela estava sofrendo de depressão. Mesmo antes dela viajar para esse intercâmbio, eu já sentia que ela tinha algo assim que era muito parecido com o que eu tinha, porque eu também tenho depressão. E a gente sente, né? A gente sabe os sinais, a gente vê os sinais. E em algumas ocasiões, antes dela viajar, eu já havia até escondido algumas coisas lá em casa, porque eu já tinha medo, eu tinha receio de que isso pudesse acontecer, mas a gente também não teve aquele diálogo aberto. A gente parece que adia aquela conversa em que as coisas têm que ser postas à mesa. A segunda vez foi outro dia também, foi um dia mais difícil, tinha saído de casa, voltei, tinha ido para uma festa, não tinha dormido muito bem, não tinha comido muito bem, foi uma série de fatores. Foi um dia que eu estava sozinha e vi todos meus amigos aqui em Brasília se divertindo muito, eles estavam numa festa de aniversário. E começou de novo aquela angústia, o que eu tô fazendo da minha vida, para onde eu vou, o que eu tô fazendo, sabe? Todos os problemas vieram de uma vez só. E mais uma vez não consegui segurar e pensei em me matar. Foram 10 horas literais, tentando não me matar, pensando em como fazer isso, tentando conversar com alguns amigos. Era muito difícil conversar porque você dá vergonha de falar o que você está se sentindo. Só você sabe o que você está passando. É muito difícil externar para outra pessoa o que você está passando. Então, era impossível, assim, ninguém conseguia me ajudar, nada me ajudava. A terceira foi, eu tinha certeza absoluta que se eu saísse do lugar onde eu estava, eu ia me matar. Eu tive que ligar para minha mãe e falar, eu não expliquei nada. Eu não queria, mas eu não sabia como. Então eu só falei, mãe, só me segura, me tira daqui, me põe em algum lugar, fica de olho em mim para eu não fazer isso. Ela não chegou nem a externalizar esse sentimento de querer se matar. Ela simplesmente me disse que era para buscá-la, estava chorando muito. E em seguida o namorado dela me falou, Angélica, vem buscar a Annelise, por favor. Ela está chorando muito. Aí eu achei estranho, né? Eu não entendi bem por quê, mas eu fui. Peguei o carro, fui buscá-la. E aí ela desceu, entrou no carro. Quando ela entrou, ela estava numa crise compulsiva de choro muito forte. E eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. O que está acontecendo, minha filha? Fala para mim, o que foi, o que aconteceu, vocês brigaram? Ela, mãe, aquele momento assim foi bem intenso. Ela, mãe, só não me deixa eu me matar. Aí eu perdi o rumo, parei no estacionamento e pensei, refleti o que a gente faz. A sorte é que a gente estava bem próximo do Hospital Brasília e a gente correu para lá, né? Chegando lá, ela foi medicada. E aí eu fui entender, de fato, o que estava acontecendo. Nós sabemos que as pessoas que se matam, a grande maioria não queria morrer. Mas aquela dor era uma dor tão insuportável, aquele sofrimento era um sofrimento tão intenso e tão insuportável que eu não conseguia mais ver saídas. Outras pessoas viam, mas eu não via. Ao menor sinal de sofrimento de alguém que está à sua volta, não adianta você tentar doutrinar essa pessoa. Não adianta você ir com clichês,
com frases feitas. Cuidado com as atitudes preconceituosas. Cuidado para não achar que essa pessoa só quer chamar a atenção de forma banalizada. Cuidado para não achar que isso é só bobagem ou coisa de adolescente. Não parta do princípio de que alguém está tentando lhe chantagear ou lhe manipular. É melhor e mais prudente que primeiro a gente acolha essa pessoa, que a gente estenda a mão, que a gente ofereça o nosso ombro e principalmente os nossos ouvidos. A escuta genuína, a escuta qualificada, na minha opinião, é o primeiro e mais importante passo para uma boa relação de ajuda. Quando a gente fala sobre as nossas emoções, quando a gente libera as nossas dores, a gente consegue falar sobre as nossas angústias, tudo aquilo que está machucando, automaticamente a gente está deixando de pensar no suicídio. No CVV a gente não julga a pessoa, a gente no limite a gente respeita. Isso não quer dizer que a gente concorde com o que a pessoa está falando, mas a gente entende que a dor que alcança a pessoa é dela, não tem como a gente viver por ela, só ela sabe o quanto aquilo está machucando. Então, a proposta é a gente ouvir de uma forma empática, de uma forma acolhedora, colocando-se não no lugar dela, que muitas vezes é traduzido como conceito de empatia, mas ao lado dela, quase segurando a mão, abraçando e falando assim: olha, eu estou aqui, como é que eu posso te ajudar? Nós sabemos que o suicídio está intimamente associado à doença mental. Nós temos estudos que mostram que em praticamente 99% dos suicidas havia uma doença mental no momento do ato, no momento que a pessoa se matou. E a ideação suicida, ela faz parte desse contexto disso que nós chamamos de comportamento suicida, que começa então nas ideias de morte. Então, quando a pessoa começa a ter pensamentos do tipo: seria melhor estar morto do que estar vivo, se eu morresse hoje não faria diferença. A ideação suicida propriamente, quando a pessoa passa a pensar em tirar a própria vida, né, não só apenas em morrer. O plano suicida, que é quando a pessoa ela tem ideias de suicídio e passa a pensar em métodos de como executar esse ato, até propriamente a tentativa e o suicídio, né? Então faz parte desse contínuo, né, do comportamento suicida. É muito louco porque existem de fato 1000 motivos para a gente não se matar. Mas quando a gente está nessa crise, é muito difícil a gente organizar nossa cabeça para que isso faça sentido de verdade no nosso coração, sabe? Quando a gente está muito angustiado, a gente está cego, a gente não enxerga as coisas boas, a gente só realmente quer acabar com isso. E a única forma possível de resolver esse problema é tirando a sua própria vida. Na época das crises, fiz tratamento com remédio durante vários anos e meses. Lembro bem que na época da crise, dessa última crise mesmo, mais forte, a gente precisou de um psiquiatra, de um bom psiquiatra, porque é ele quem receita, né? E depois disso a gente foi procurar psicólogo e psicanalista. É muito importante essas duas coisas estarem sempre juntas, o remédio para te dar disposição física, energia, e a terapia, seja qual for, para você resolver suas questões e a causa disso. Tudo que uma pessoa que está em sofrimento, principalmente em sofrimento grave, precisa é de boas vinculações. Porque, via de regra, os vínculos estão esgarçados. Não é à toa que muitas vezes ela quer desistir da vida. Vamos oferecer ajuda e depois nós vamos ver se de fato aquilo era algo mais simples, que nós próprios podemos resolver, ou se é algo mais grave, que em alguns momentos nós já precisamos encaminhar os profissionais de saúde. Então, essa é a postura adequada e recomendada para alguém que vê um colega, um parente, um amigo em sofrimento. É chocante, é difícil, né? A última coisa que a gente quer ver é um filho sofrendo. E por saber o nível do sofrimento, como a gente já vive com esse sentimento, é muito difícil ver um filho passando pelo mesmo, né? Pelo mesmo problema. E
O que a gente tenta fazer, o que eu tentei na época, pelo menos, foi fazer exatamente o que eu procurei na época para mim também, né? Foi terapia, eu fiz muitos anos de terapia, muitos e muitos, e também tomo remédio até hoje. Eu sei que nenhum pai merece passar por isso, nenhuma família merece, mas quando passa, tem que ter cabeça, tem que dar o apoio necessário, né? Tem que estar ali junto, foi o que pelo menos eu tentei fazer, né? Estar junto para superar junto. Aquela pessoa que, por exemplo, ela começa a falar que está desanimada, sem disposição para viver, começa a reclamar muito da vida dela, do trabalho, da escola e etc. Ela começa a falar sobre ideias de morte, ideias de suicídio, né? Então nós temos que estar muito atentos a esses sinais. A maioria dos suicidas dão sinais, né, e chegam mesmo a avisar antes de cometer esse ato. O Emile Durkheim, considerado o pai da sociologia, em 1897 escreveu um livro, O Suicídio, né, fazendo um apanhado do suicídio na França naquele momento final do século XIX. Ele dizia o seguinte, que a pessoa que tira a sua vida faz uma comunicação. Ou seja, o suicídio é um ato de comunicação. Mas é uma comunicação para uma sociedade que não permite que essa pessoa se comunique de outra forma. Ora, se eu passo pela minha família, pela minha igreja, pelo meu trabalho, pela minha escola, e gradativamente eu vou perdendo a referência e eu vou desacreditando nas pessoas e nas instituições, o que me resta? Os profissionais de saúde, para quem tem acesso a eles, ou o que mais? No Brasil, a gente pode olhar que depois de uma série que teve, que trouxe uma questão de suicídio de jovens, e isso ocorreu muito próximo da Baleia Azul, que foi um crime virtual, as pessoas começaram a ver mais e a entender mais tudo que poderia estar relacionado a suicídio, e até pensar como que um jovem pode pensar em tirar a própria vida, né? Algo que acho que era o tabu do tabu. Existe uma subnotificação no sistema brasileiro, né? No mundo são mais de 800 mil suicídios. Morre-se por suicídio mais do que guerras e homicídios somados. Morre-se por suicídio muito mais do que secundário ao vírus do HIV, né? E nós não investimos em prevenção, nós não investimos em pesquisa como investimos em outras causas de morte, como o próprio HIV, né? Então eu acho que combater esse tabu, combater esse estigma, ajuda a salvar vidas quando se trata do suicídio. Embora nossas maiores taxas sejam de idosos no Brasil hoje, o número de jovens, de suicídio de jovens, aumentou assustadoramente. Então a gente pega de 2000 a 2015 um aumento de 65% nas taxas de jovens de 10 a 14 anos e 45% nas taxas de 15 a 19. É um aumento assustador. Alguns estados teve um aumento aí de 300 a 400% num período de 10 anos. Então, mesmo quando a gente está pensando em Brasil, a gente precisa olhar que esses números são muito diferentes de região para região. E muitos locais onde teve um aumento acentuado são locais onde tem indígenas, porque o suicídio indígena também vai ser maior do que o suicídio de idosos no Brasil. Existem sim alterações biológicas, moleculares, que explicam em parte o comportamento suicida. O comportamento suicida ele é complexo, multifatorial, e são várias as circunstâncias que podem levar o indivíduo a se matar, né? Nós temos N fatores de risco que vão desde aspectos sociodemográficos, clínicos, a doença mental, a situação psicossocial desse indivíduo, mas também aspectos biológicos. Por exemplo, nós sabemos que, em parte, o suicídio é geneticamente determinado. Então, uma história familiar é algo importante quando nós abordamos um paciente com risco de suicídio. A gente vê o aumento de casos de suicídio, sobretudo entre homens, né? Homens jovens. Então, hoje a gente já tem 13 mil brasileiros morrendo todos os anos por suicídio. Nós temos um outro dado, que para cada caso de suicídio há no mínimo 20 tentativas de suicídio. Portanto, nós estamos falando de no mínimo 20 milhões de tentativas de suicídio no mundo por ano. E
Então, é um número muito grande. E quando o outro morre, a gente morre um pouquinho também, né? Porque toda pessoa que se mata, as pessoas que estão à volta, pelo menos outras 30 são impactadas, segundo os especialistas. Porque você para pensar na vida, se você for muito próximo, você tem aquele sentimento de culpa. O que eu não fiz? O que eu deixei de fazer? Às vezes o sentimento da rejeição. Como que a pessoa foi embora? Não pensou na minha dor, não pensou na minha tristeza, não pensou em como eu ficaria. Sob a inocência de uma criança, deslumbrada pelo colorido dos doces, enfeitiçada pelo espírito sombrio e alado, no vento frio da madrugada, ao sol o seu voo ensaiado. A morte de um filho para uma mãe, eu costumo dizer que é um parto às avessas. Perder um filho, você fere totalmente as regras da vida, porque você nunca pensa ou nunca acha que você vai enterrar seu filho, né? E é um impacto muito grande, porque ele mexe com tudo que você, toda a sua história, né? Porque ali alguém que você estava ali, que você pariu, que você viu crescer, ensinou as primeiras palavras, ensinou através dos seus olhos, ele aprendeu a enxergar através dos seus olhos, ele aprendeu a enxergar o mundo. Então você ensinou muita coisa. E de repente ele indo embora, parece que você não cuidou. Seja lá qual seja o motivo da morte, mas o do suicídio, ele tem esse peso maior, né? Porque foi alguém que desistiu da vida. E que vida era essa, né? Por que ele quis desistir dessa vida? Já estou há 3 anos nesse luto, tentando me conscientizar, tirar esse peso, né? De que nem tudo eu dou conta, mesmo eu sendo mãe, nem tudo eu vou dar conta em relação aos meus filhos, mas é muito sofrimento até você chegar a essa concepção, é muito sofrimento. Você não esquece de todos os detalhes daquele momento, daquela tragédia, não dá para esquecer e nem você pode esquecer. Eu sei que foi muito forte, foi um choque que mexeu com todo o meu sentido de vida, com todo o meu sentido que me fazia seguir na vida, até o impacto mesmo de você não querer mais viver, porque você não tinha isso em conta, de que você poderia perder alguém tão jovem e perder da forma que perdeu. E quando acontece, você fica ali paralisado, tentando o que foi que aconteceu, o que é isso, que monstruosidade é essa, que tragédia. Você começa a ser invadida por vários sentimentos alternados de culpa, de raiva, de humilhação, de desesperança, de tristeza profunda. Para os familiares, a gente fala assim, que existe uma vida antes e uma vida depois do suicídio de alguém amado, que é como se eles passassem por um tsunami. A vida deles é virada do avesso e eles precisam reconstruir essa vida depois. É um luto diferente, eu não estou falando que dói mais ou menos que outros tipos de morte, mas ele traz com ele questões de culpa, de estigma, de busca incessante do porquê e tende a ser um luto mais demorado e mais intenso.
muitas vezes, quando os sobreviventes, a quem chamamos, né, sobreviventes enlutados, têm apoio e conseguem também ter um acolhimento daqueles que os cercam e acesso ao tratamento quando precisam, e podem conversar com outras pessoas que perderam alguém para o suicídio, isso costuma ajudar bastante. E por isso que hoje a gente vê aumentar muito no Brasil o número de grupos de apoio a pessoas que perderam alguém para o suicídio. Para cada suicídio completo, hoje a gente sabe que 135 pessoas são impactadas por essa morte. E a gente está falando tanto de pessoas mais próximas como pessoas mais distantes. É claro que quanto mais próximo, maior o impacto. Então, se a gente pensar que a gente tem hoje 32 suicídios por dia no Brasil, mais ou menos 13 mil mortes no Brasil por ano, e a gente multiplicar por 135, olha o número de pessoas que são impactadas e que ninguém fala. Eu achava que suicídio era uma coisa que podia acontecer na casa do vizinho, menos na minha. Então, nunca busquei, apesar de ser educadora, buscar um conhecimento mais profundo sobre esses sinais, buscar um conhecimento que pudesse ter prevenido, né? Eu acho que depois que aconteceu, que eu fui ler, que eu fui investigar, e aí eu vi que muita coisa estava lá nas informações. Muita coisa eu poderia ter feito. As pessoas precisam ser mais empáticas com aquele que perde, né? E no final o que acaba, eles recebem muito julgamento. Então eles têm um direito de serem tratados como pessoas que perderam de qualquer outra forma, né? Que perderam entes queridos por outras formas. Mas isso não é o que a gente vê acontecer no dia a dia. E direitos legais, eles têm os direitos como qualquer outro tipo de morte. Não há nenhuma legislação nacional que realmente conceitue o que seja suicídio. Nós, operadores do direito, a gente, na verdade, retira essa conceituação do Código Civil, no seu artigo 13, que diz: é defeso, na verdade, você utilizar qualquer parte do seu corpo. Então, para a gente, na verdade, há uma proibição, né, no que tange ao direito de você se suicidar. Nós não temos o direito de se suicidar. Nós não temos esse direito. Porém, o que seria suicídio? É você, de forma, né, voluntária, você ata contra a sua própria vida. Mas, no entanto, se disser, tem uma legislação nacional que regule? Não. É tanto que achávamos que essa atual legislação, a 3.819, poderia vir com uma conceituação. No entanto, ela só propõe políticas nacionais, na verdade, de como, né, tratar um suicídio e a automutilação. Mas, porém, a conceituação ainda nós não poderemos ter nessa atual legislação brasileira. A primeira coisa é que vai passar. Eu sei que parece que não vai passar, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir lidar com esses problemas, que não vale a pena continuar tentando, mas esse sentimento vai passar. Mesmo que você não consiga resolver os problemas que estão te causando essa angústia, você vai conseguir meios para aprender a lidar com eles. Você vai criar artimanhas para conviver com a sua dor. Não necessariamente ela vai passar a sua dor, mas essa angústia, essa necessidade, essa falta de esperança vai passar sim, eu prometo que vai passar. Quando você se acalma, respira, você consegue enumerar cada sentimento, você consegue separar o que você está sentindo, você consegue ver que não é sua vida que está uma droga e um lixo que precisa acabar, mas são problemas pontuais que você vai conseguir lidar com eles aos poucos. Depois que você está mais calmo, peça ajuda. Mas peça ajuda sem se explicar demais, porque é muito difícil explicar o que a gente está sentindo aqui dentro, nem a gente consegue entender. Quando a gente vai começar a explicar, vai gerar preocupação, vai gerar angústia, só liga para alguém e fala, seja família, seja amigo, seja quem for. Tem como você ficar aqui comigo só um pouquinho? Fica comigo essa noite, dorme aqui? Tem como você fazer uma companhia? Pede ajuda para alguém, pede companhia para alguém, só para estar ali do lado. Não precisa se explicar muito. Se você não tem ninguém por perto, liga. Existem vários números na internet para prevenção de suicídio, nem que seja um bombeiro ou uma ambulância, só liga para alguém para ficar ali com você um pouquinho. E a questão da depressão, da ansiedade, são coisas já provadas, são coisas físicas também, são alterações físicas e químicas.
E existem muitos estudos e pesquisas a respeito disso. Quando você procura a ajuda de um profissional, ele já vai saber te encaminhar para o melhor tratamento no seu caso, entendeu? Por final, viver vale muito a pena. Eu sei que a dor que você sente aí dentro é muito difícil de lidar. Eu sei que tem horas que você quer desistir, mas viver vale muito a pena. Depois de ter passado por tudo isso e ter superado, eu quis viver. Eu queria me matar, mas mais que isso, eu queria viver. E esse desejo de viver me fez passar por tudo isso, me fez superar tudo isso passou. E hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. Cada pássaro que canta na minha janela é incrível, cada relação interpessoal minha que melhorou depois dessa crise. A gente valoriza muito mais cada segundo da existência, cada comida, cada privilégio que a gente tem. A gente precisa enxergar nossos privilégios e agradecer por eles, sabe? Hoje em dia eu sou completamente apaixonada pela vida e eu morro de medo de morrer.